Capítulo 9. Confirmações em nosso mundo. Os portais inferiores não prevalecerão. Justo, mas por quê? Só agora podemos compreender as razões. A concepção dualística aqui exposta nos revela que ao lado das forças boas do sistema existem as forças satânicas do antissistema, que procuram inverter e arrastar consigo, na sua própria fatal destruição, todo o sistema. Mas trata-se de uma tentativa vã. A estrutura do todo nos diz que o mal está irremediavelmente condenado devido à posição assumida por ele no sistema e à sua própria natureza. O seu reino é periférico, está na forma. Ele pode se encarniçar contra os efeitos, mas as causas primeiras estão além do seu assalto, inacessíveis ao seu controle, pois somente Deus detém o timão da grande nave do universo. Na estratosfera do pensamento está a grande paz das coisas eternas. Ali, Satanás não chega, e tanto mais dele fugiremos, quanto mais subirmos. Mesmo no reino da matéria, a sua vitória está encerrada no tempo. A eternidade supera e vence o tempo. Mas por ora, a terra é um dos seus reinos. O nosso mundo faz parte do universo desmoronado, razão pela qual a vida se desenvolve aqui em uma atmosfera de revolta, de mal e de dor. Na Terra, as forças satânicas podem se manifestar, agindo em sentido sinistro giro. Por isso, as vemos se exprimirem na pulverização de tudo no relativo. Dividir a unidade, fracioná-la cada vez mais até a sua destruição, este é o impulso de Satanás, que visa demolir o sistema destrogiro unificador e retificador, tendente à plenitude da vida. Eis porque na terra eleva-se a barreira do limite a cada passo, sufocando a alma anelante de infinito, do qual ela nasceu e é feita. Eis o espaço dividido que nos torna todos rivais, enquanto o espaço em si mesmo não tem limites. Eis o tempo premente reduzido à medida de esforço e de ganho, em que tempo é dinheiro, trazendo-nos o temor de que nos falte tudo, enquanto nosso espírito é feito para a eternidade. Eis a luta pela riqueza, o anseio infinito da alma ligada às efêmeras alegrias de um corpo caduco, enquanto a riqueza e a alegria são infinitas em Deus. Eis as privações pela incapacidade para conquistar a abundância, enquanto a um passo, ao alcance da mão, encontra-se uma abundância sem igual. Deus está presente e nos aguarda, no entanto, não sabemos alcançá-lo em razão de preguiça, ignorância e incapacidade de compreender. Que tremenda barreira é a nossa involução! Estamos no reino da subversão dos valores. Tudo de calmo, eterno e estável torna-se agitado, fracionado, incerto. Então tudo é calculado, pensado, pesado, medido, disputado. Assim nascem a miséria e a dor. Aí está o império do contingente, o afã de subdividir a atenção em particularidades na análise sem fim do relativo. Eis o vórtice da civilização moderna, que com mentalidade satânica teima em triturar o espírito entre as engrenagens de suas máquinas. Civilização que, arrastada pela miragem de algumas vantagens materiais, destrói a maior riqueza da alma, que é a bondade. Vive-se assim sob o terror de que falte tudo, quando tudo é infinito.
Se fôssemos capazes de compreender que somos criaturas de Deus, filhos do Pai Supremo, que o universo é construído para a nossa vida, pois ela é necessidade primordial, que a vida, portanto, é sumamente protegida por nosso Criador e que Deus nos ama, não haveria razão para tantas aflições inúteis. A integralidade do Uno aterroriza Satanás, que, não conseguindo destruí-lo, procura subdividi-lo o mais que pode para o demolir. Percebe-se nisto uma íntima vontade de pulverização para chegar à destruição. Fragmentar, triturar e dividir, jogando um contra o outro, fomentar a dissensão, a contradição, a ânsia, o tormento e a guerra, esse é o ideal subvertido de Satanás. Se descermos das grandes visões sintéticas para a nossa realidade cotidiana, veremos que elas também são verídicas em nosso mundo, onde as teorias aqui expostas encontrarão contínuas confirmações. Não se pode nem mesmo explicar e compreender a nossa realidade a não ser em função delas. Qual a razão, por exemplo, para o homem ser tanto mais destruidor quanto mais involuído ele é? De onde deriva o instinto vandálico dos primitivos? É que quanto mais involuído é o indivíduo, tanto mais próximo ele está do polo negativo do ser e tanto mais afastado do polo positivo. Quanto mais involuído é o ser, tanto mais ele se afasta para a periferia do sistema, tanto mais fica distante do centro genético de Deus, tanto mais encontra-se invertido no sistema oposto de destruição. Assim, pode-se compreender a razão pela qual era fatal que Cristo encontrasse o martírio na terra. O que mais pode encontrar aí quem, provindo do centro, lança-se para a periferia, o reino do antissistema? Aqui, a manifestação do ser é a agressão e a destruição, as quais tiveram de se defrontar com o amor de Cristo, que tão somente com o amor deveria vencê-las. A prova de que o princípio da destruição seja próprio da periferia do sistema e de que o princípio genético seja próprio do centro é dada também pelo fato de que as formas da vida, para sobreviver, têm que travar uma luta contínua para resistir a assaltos e suportar um ambiente hostil, que as fazem sentir uma ação destruidora provinda de seu exterior, enquanto de seu interior, onde reside o princípio genético que todo ser possui no seu íntimo, elas recebem continuamente recursos de reconstrução, como as defesas orgânicas, a reparação de tecidos, etc. A vida manifesta-se efetivamente do interior para o exterior. Esta é a sua direção. O fenômeno da vida apresenta-se para nós como uma floração contínua, por obra de um influxo emanado de um imponderável que do íntimo do ser faz pressão para se manifestar no plano físico. Uma vez manifestada fisicamente, a vida fica sujeita aos contínuos atritos e assaltos inerentes ao sistema sinistrogiro, sofrendo um desgaste lento até a morte. No entanto, sendo sempre sustentada por um íntimo impulso vital próprio do sistema destrogiro, ela luta pela sobrevivência e, ao mesmo tempo, por meio da reprodução, prepara a imortalidade. Tudo isso nos mostra que a fadiga da luta para viver é necessária, porque da experiência nasce a evolução, que leva o ser a um nível superior. Encontramo-nos no ponto de atrito entre os dois sistemas, assinalado pela dor, e o trabalho de reconstrução deve ser nosso, realizando o desgaste do sistema sinistro-giro
em favor do sistema destro-giro, do mal em favor do bem. Devemos restaurá-lo porque nós o destruímos. E é justo o nosso domínio sobre os seres inferiores, porque com o nosso próprio esforço conseguimos superá-los no caminho da reconstrução. Este árduo trabalho não pode ser executado pelo espírito senão nas zonas periféricas da destruição, onde a matéria apresenta mais resistência e o ambiente é mais hostil. Esse é o meio no qual ele deve se submeter ao sacrifício e à dor, para promover a evolução, o que não seria possível nas zonas mais calmas do centro, onde não haveria oportunidade nem meios para isso. Há, porém, outra razão ainda para isso, pois a queda resultou no estado de matéria, de onde o ser deve ressurgir através da própria matéria, carregando-a consigo como seu corpo. A carga só poderá ser aliviada pela sua purificação e reespiritualização, operada pela dor. Decaído na matéria, o ser deve reerguer esta parte decaída de si mesmo, reconduzindo-a com o próprio esforço ao primitivo estado de pureza e perfeição espiritual. Por este motivo, a evolução do ser realiza-se na matéria. Por mais afastada que seja, essa projeção na periferia tende e serve para elevar o ser até o centro. O sistema, contra todas as resistências do antissistema, é sempre construtivo. Em todos os planos, a evolução procede do caos para a ordem. A primeira criação de espíritos foi um estado orgânico perfeito, onde reinava uma ordem hierárquica. O desmoronamento convulsionou essa ordem, fazendo dela uma hierarquia subvertida, uma anti-hierarquia do antissistema, contraposta à hierarquia do sistema. Na anti-hierarquia, o Deus é Satanás, o bem é o mal, a perfeição é o caos. A grande luta de nossa atual fase é entre os dois princípios e hierarquias, travada pela reconstrução do estado orgânico originário a partir do estado inorgânico caótico em que caímos e do qual evoluímos. Por este motivo, as nossas hierarquias humanas são falsas e fictícias, não correspondem aos valores intrínsecos, pois geralmente expressam mais a anti-hierarquia do antissistema do que a hierarquia do sistema. Vemos também em outros campos que a evolução procede do caos à ordem. No plano social, repetindo o gesto de Deus que enquadra a sua criação na lei, o legislador humano quer estabelecer a sua lei, impondo-a inicialmente por meio de sanções ferozes e do terror das penas, para depois se apoiar cada vez mais na convicção, na consciência da utilidade de seguir a lei. Assim, avança-se para a livre e espontânea observância das leis, que substitui a coação. Quanto mais o indivíduo é capaz de compreender, tanto menos severa torna-se a disciplina e tanto mais o legislador torna-se em amigo que ajuda, deixando de ser opressor. É assim que a ideia de Deus, nesse sentido de legislador, também se abranda com o progresso da consciência dos povos. Compreende-se, então, como o terror de um inferno feroz e eterno, mesmo sendo uma ideia que ofende o princípio fundamental do amor em Deus, tenha sido e seja uma necessidade psicológica para disciplinar o involuído. A visão do sistema aqui exposta nos explica também outro fato, ao qual já acenamos no capítulo 3, Egocentrismo. Por que razão o método do mal
é oferecer primeiro a alegria para depois afogá-la na traição da dor, enquanto o método do bem é, pelo contrário, exigir primeiro o esforço para em seguida dar a justa e proporcional recompensa. Tudo torna-se lógico agora, pois se trata de posições inversas nos dois polos opostos do sistema. Os métodos efetivamente são de contraposição entre si. O primeiro consiste em sacar o gozo a crédito, sem a intenção de pagar, método desequilibrado, desonesto e irresponsável, adaptado à consciência do involuído, que em sua ignorância é levado a fraudar, pois acredita que isso seja possível e útil. O segundo antepõe o esforço à alegria, a fim de que tudo seja merecido, método equilibrado e honesto, próprio de quem é responsável, método coerente com a consciência do evoluído, que é levado a proceder com justiça, por haver compreendido que essa é a única atitude útil e que o contrário é nocivo. No primeiro caso, gera-se a confusão tanto para o indivíduo como para o sistema. No segundo, a sinceridade está em toda parte. Cada ser coloca-se em um dado ponto do sistema, segundo sua própria natureza. Se for involuído, permanece na periferia, com um tratamento correspondente ao seu nível. Se for evoluído, ascende ao centro, com resultados opostos. Quanto mais periférico é o ser, tanto mais subvertido encontra-se o sistema. Avizinhando-nos do polo negativo do ser, a livre lei moral do evoluído involui de tal maneira que se precipita no determinismo da matéria. No fim do capítulo 5, já dissemos que Dante colocou Satanás no fundo do inferno, no centro da terra, onde a pressão gravífica e a condensação física são máximas, enquanto o purgatório eleva-se no sentido oposto, utilizando-se para isso, tal como na técnica reconstrutiva do sistema, o material produzido pela ação do mal, por meio do qual pode caminhar rumo ao céu, ao bem, espiritualizando-se à medida que se distancia da matéria. Desse modo, também na concepção de Dante, o abismamento de Lúcifer resulta na formação do purgatório, que é instrumento do bem como meio de expiação. É assim que o mal, em última análise, torna-se um meio utilizado para a libertação do próprio mal. Os produtos da ação do mal, que escavou o abismo na terra, servem para a edificação de um monte erguido para fora dela, no qual se prepara a realização das finalidades do bem. Se soubéssemos ver em profundidade, poderíamos muito bem nos dar conta deste fato, que se repete em tantos eventos de nossa vida, pelo qual o mal acaba por gerar o bem. Os nossos juízos sobre a ação divina param na superfície e se limitam ao momento, mas ainda assim pretendemos concluir a respeito de problemas que desconhecemos. Frequentemente, não se pode conseguir algumas construções a não ser por reação ao mal, que é o impulso mais obedecido pelo involuído. Então a força mobilizada não pode ser do bem, mas apenas do mal. Por isso as guerras, que causam tantas mortes e parecem tão inúteis, são muitas vezes úteis para estabelecer entre inimigos, que de outra forma permaneceriam separados pelo ódio, a necessidade de coalizão com o objetivo de defesa comum, levando-os a se unificarem, uma das grandes vias evolutivas que nos conduzem a Deus. A sabedoria da lei revela-se com frequência no estímulo das nossas possibilidades latentes,
para que o bem que está dentro de nós possa aflorar pelo nosso esforço. Por isso, os assaltos exteriores do mal e da dor agem sobre todos indiscriminadamente. O que difere é o efeito, dependendo, sobretudo, da reação que a natureza de cada um estabelece. Para o indivíduo, tudo pode se tornar um meio tanto de perdição, caso ele seja involuído, como de elevação, caso ele seja evoluído. Ao ver-se acuado pelo mal, o involuído reage com o mal, descendo ainda mais, enquanto o evoluído reage com o bem, elevando-se. A mesma força pode, assim, produzir dois efeitos opostos conforme o ser em que ela incide, mas em todo caso põe a descoberto a natureza do indivíduo, o que significa tender a reforçar as suas qualidades, sejam elas quais forem, para resolver assim o dualismo da existência no sentido do bem, retornando a Deus, ou então no sentido do mal, onde o ser se anula longe de Deus. Isto nos evidencia que a fratura dualista do sistema tende verdadeiramente a se consolidar, fundindo-se no uno originário, que se reconstitui integralmente na sua primeira unidade. É verdade que o sistema fracionou-se, mas em seu seio permanece a imanência da causa primeira que o gerou e que representa um impulso permanentemente ativo para a sua total reconstituição. É assim que tudo, inclusive as forças negativas, é compelido pelo sistema a cooperar no sentido positivo da reconstrução. Haveria prova maior da permanente integridade substancial do sistema do que esta sua apenas aparente corrupção? O nosso universo, embora pareça degradado em seu aspecto exterior, é, na sua íntima estrutura, são e poderoso, equilibrado e sábio, incorrupto e perfeito. Seus elementos negativos, embora pareçam funcionar como resistência, agem, em última análise, como elementos positivos, colaborando efetivamente, ao seu modo, com a sua natureza invertida, para o restabelecimento e triunfo do sistema. Eis a função criadora desempenhada por aquilo que poderia nos parecer um erro irreparável. A íntima e divina potência criadora jamais se extingue, sabendo criar tudo de novo. Neste sentido, dizemos que a criação em nosso universo é contínua, pois Deus, no seu aspecto imanente, está permanentemente em atividade na obra da sua reconstrução. Existe maravilha maior do que um sistema que, apesar de invertido na sua forma exterior, é dotado em seu âmago de uma alma representada por Deus e por suas criaturas obedientes, capaz de endireitá-lo e restabelecê-lo, fazendo o caos em que a ordem decaiu reconstituir-se na ordem de um sistema orgânico. Haverá algo mais extraordinário do que num universo onde tudo está fragmentado e degradado, fazer dos escombros um excelente material de construção e erguer das ruínas um esplêndido edifício. O bem é tão central e forte no sistema que será sempre o Senhor, enquanto o mal, pobre e rebelde, acreditando-se vitorioso, é reduzido à bancada de prova na oficina do bem. Nada mais resta para o mal senão duas alternativas: ou se anular espontaneamente, reconhecendo o erro de sua posição para aderir ao bem, ou então se consumir até a sua anulação, cedendo toda a substância pela qual é constituído ao seu inimigo, o bem. O único objetivo colimado pela rivalidade
é a pacificação. Esse é o modo pelo qual o erro da criatura é honestamente guiado para a sua automática superação. A criação desmoronou nas trevas, mas em sua profundeza permaneceu muita luz. O espírito caiu no mal, mas em sua intimidade ficou o bem. Satanás desviou de Deus muitas almas, mas no interior delas, Deus continua vivo, impulsionando-as para reconduzi-las a Ele. O que sucede, então, quando um homem pratica o mal? A técnica do sistema, como já foi observado, nos diz que ele, na sua ignorância, acreditando praticar o mal em seu favor, opera na realidade em seu detrimento. Praticar o mal significa dispor-se a marchar contra a corrente do sistema, introduzir-se na corrente inversa, enveredar pela via da autodestruição. A vantagem imediata poderá nos dar a ilusão de vitória, mas é necessário ver o que se paga por ela, o que ela custa para nossa ruína espiritual, como demolição de nosso eu. Isto significa inverter todos os valores da vida, significa ser expulso e isolado do sistema, significa assumir no sistema, que é o todo, de onde nada, nem mesmo Satanás pode sair, uma posição invertida, que transforma a riqueza em miséria, o conhecimento em ignorância, a liberdade em escravidão, a alegria em dor, etc. Efetivamente, ainda que as aparências momentâneas nos iludam, os triunfos do mal são efêmeros, pois não é possível ficar estagnado no presente. A vida eterna é longa, e em sua extensão tudo se paga. Quem adere à corrente sinistrogira, por maior poder que ele tenha como centro autônomo, está numa corrente que tem sempre contra si todo o universo. Nem mesmo Satanás, o máximo rebelde, pode vencer Deus. As vitórias que fazem parte do sistema da revolta e do desmoronamento estão confinadas no tempo e maculadas de traição, sempre prestes a ruir. Os portais inferiores não prevalecerão. Quem pratica o mal isola-se no todo e é envolvido pelo sistema para se corrigir, ou então combatido para ser anulado como um tumor patológico. Seja qual for a vantagem aparentemente obtida pela prática do mal, a posição que resulta disso é um grande malefício para o ser que a escolhe. Eis como o mundo moderno, por não haver compreendido nada da estrutura do universo, está laborando em seu próprio dano, com o qual ele terá de pagar seu erro por si mesmo, como é lógico no sistema. Ainda não aprendemos a compreender que toda violação da lei é uma subversão parcial do sistema, que toda culpa recorrente estabelece a inversão das correntes das forças do bem na direção do mal, em nosso prejuízo. Não conseguimos ainda entender que, agindo assim, nos ligamos cada vez mais à dor, colocando-nos em uma posição revirada, da qual não é possível sair senão endireitando-a com o nosso próprio esforço. Explicam-se assim tantos destinos carregados de impulsos negativos, que não podem parar de nos atormentar enquanto não forem completamente exauridos. O conhecimento da estrutura do sistema e de nossa posição nele nos explica o porquê da forma assumida em nosso mundo humano por esse fator fundamental que é o amor. É natural que num sistema corrompido tudo ofereça o seu contraste em mal e dor. Do eterno e divino amor, ao qual se deve a gênese de todas as coisas,
restou aqui na periferia, onde nos encontramos devido ao grande naufrágio do ser, tão somente uma sua pobre caricatura. O seu produto tornou-se caduco. A vida que ele gera não é a vida eterna do espírito criado por Deus, mas sim a vida fragmentada do corpo, a vida na carne, sempre ameaçada de se precipitar na morte. Do amor humano, que é uma corrupção, uma derivação involuída do amor divino, só pode emanar uma gênese imperfeita, continuamente contrastada pelo mal e pela dor. Mas não nos esqueçamos de que no interior da forma remanesceu no ser a originária centelha da gênese divina, o Espírito, abre aspas, que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus, fecha aspas. João capítulo 1, versículo 13. O amor, quanto mais evolui para superar a matéria, livrando-se dessa forma corruptível e subindo em direção ao espírito, tanto mais se avizinha da incorruptibilidade originária. Somente podem resistir à destruição que o ser encontra na periferia aqueles produtos do amor que são feitos mais de alma do que de corpo, pois resultam de um processo genético menos periférico e carnal, mais central e espiritual, mais próximo de Deus. Só o amor feito de alma pode sobreviver à morte do corpo. A própria forma que o amor assumiu na criatura nos fala de um universo desmoronado. Com a queda, tudo se desmoronou, inclusive o amor. Por isso, o indivíduo é incompleto, apenas uma metade. O ser completo forma-se de dois sexos, as duas metades que, reunindo-se, reconstituem a unidade cindida. Sozinho, o eu deve se sentir mutilado e ser impelido a procurar o termo oposto, somente com o qual pode se completar, voltando a ser uno. Só assim se pode chegar à recomposição da unidade partida, atingindo-se através do amor a gênese criadora. Quanto mais periférico é o ser, tanto mais separatista e, portanto, mais egoísta ele é no amor, que se torna, assim, sempre menos amor. Quanto mais central é o ser, tanto mais unificador e, portanto, mais altruísta ele é no amor, que se torna, assim, sempre mais amor. O amor é o centro do universo. O amor evolui do egoísmo para o altruísmo em vastidão, profundidade, potência e prazer. Ele deve se tornar cada vez mais semelhante ao amor de Deus, e quanto mais se aproxima dele, tanto maior é o seu poder criador. O amor egoísta, condicionado pelo gozo próprio que o caracteriza, é um amor separatista, uma contradição de si mesmo. É um amor degradado, encerrado em si próprio, em um mar de ódios. É um amor que está distante de Deus e que cresce em poder destruidor, evoluindo para a autodestruição. Quanto mais a criatura inverter o modelo que deve seguir, tanto mais ela se coloca fora da lei. Assim, quando ocorre abuso do prazer, a lei se retrai e nega o amor, que permanece então fragmentado, tornando o termo complementar inacessível. Nascem assim, em ambos os sexos, os invertidos, cuja personalidade tem o sinal oposto ao do seu corpo. Deste modo, a lei se revolta contra eles, assim como eles se revoltaram contra a lei. Toda violação, qualquer que seja seu tipo, nos coloca numa posição inversa,
na qual somos condenados à carência correspondente ao abuso. O que se deforma não é a lei, mas sim o ser, que permanece estropiado no patológico, portanto vulnerável. O mal fere aquele que o faz, e não aqueles a quem é feito. Pretender gozar farta e ilicitamente significa uma privação futura, como consequente e proporcionado sofrimento de recuperação. Assim como é segundo a lei que se dá a demolição, também é segundo a lei que se impõe depois a reconstrução através da própria dor, que nada mais é senão a originária alegria de existir, invertida pelo ser rebelde. A via da desobediência à lei é a autodestruição, pois a lei é a atmosfera de Deus, sem a qual falta ao ser a respiração da vida. E o homem, pelo fato de ser em relação ao animal mais evoluído e, portanto, mais livre, pode pecar muito mais e, por isso, sofrer mais, porque conhece mais e ainda deve aprender a conhecer mais, tornando-se cada vez mais ativo e responsável na lei, cada vez mais investido na função de piloto da própria nave. A morte e a dor são o tributo de todas as formas periféricas de vida e, por conseguinte, também da vida terrena. Não existe outro meio para fugir dessas trajetórias extremas do sistema, senão restringindo suas órbitas e avizinhando-se do centro por meio da retomada da posição direita. Em nossa zona de vida, a corrupção do sistema não permite a afirmação do eu sou, que constitui a existência, senão pela sua negação intermitente com a morte do ser. Não se pode chegar ao ser senão percorrendo o não ser em etapas inexoravelmente ligadas à própria inversão, como foi desejado. Mas o ser permanece porque é uma centelha divina eterna e, portanto, não pode morrer definitivamente. Contudo, ele deve viver e só pode viver de maneira fragmentada, submetido periodicamente ao retorno agoniante da morte e do nascimento. Eis a vida, originariamente una e agora assim despedaçada. Essa precariedade, contudo, é a qualidade que torna possível sua evolução, como único meio para ela ganhar cada vez mais em perfeição. O dano, assim, é ao mesmo tempo remédio. Eis o doloroso e incessante ciclo da vida e da morte em sucessivas reencarnações, do qual só a evolução espiritual poderá nos libertar. Na Terra, o princípio do Eu Sou, que significa vida, mesclou-se ao princípio do Eu Não Sou, que significa morte. A lei impõe que a unidade fragmentada deva se refazer laboriosamente através da dolorosa elaboração da existência, nascendo e morrendo para renascer e tornar a morrer. Esta é a lei atual. Nesta zona do ser, o amor também assumiu o tom dominante. Como se vê, há uma razão profunda pela qual o parto deva ser doloroso, mas não de ordem apenas fisiológica. É que a gênese criadora deve não somente dar ao ser uma vida fragmentária, mas também deve se cumprir em posição negativa de dor, às avessas daquela originária em Deus, em que a gênese é alegria. E o pouco de prazer que ficou no amor sexual não passa de uma ruína, de um fragmento, de uma antecipação da originária felicidade de criar em Deus. A alegria vem antes, a dor vem depois, e é justamente por isso
que aqui continua a se repetir o motivo originário da inversão, em que a divina alegria de criar foi substituída pela dor da queda. A dor é ulterior, parecendo uma traição, tal como se deu com a revolta, que é, como já vimos, a regra na zona periférica, no reino da ilusão, onde o mal nos embala primeiro com a miragem do prazer, para depois nos abandonar em um corpo que, apesar de mantido unicamente por este último raio da divina emanação, corrompe-se e não resiste. O nosso mundo, tão ávido de prazeres, mas ignorante na arte de saber buscá-los, não imagina absolutamente que o místico, em seus amores espirituais para com Deus e suas criaturas, é o mais sábio e o menos iludido entre os gozadores. Eis que da divina alegria de criar, o ser decaído só pode participar através da dor. Essa é a sua grande condenação. Abre aspas, crescei e multiplicai-vos, fecha aspas, porém não para gozar, como crê o mundo, mas sim para atravessar a dor e assim percorrer o duro caminho da ascensão. Que a vida cresça e se desenvolva. Esta foi a lei que ficou, mas triturada na dor. Que se tornem falanges, todos atados à roda da vida e da morte, e que o ser aceite o prazer sexual, pelo qual é atraído a suportar as agruras posteriores. Deus bendiz a união dos sexos, mas, eis o grande mas, o homem deve saber que ao se casar, vai ao encontro do sacrifício de evoluir e fazer evoluir, e não supor inconscientemente que encontrará as alegrias da vida. O verdadeiro conteúdo do matrimônio é levar o amor a evoluir da sua forma egoísta, que pede prazer, para a sua forma altruísta, que em dor e tormento dá não por amor a si, mas por amor aos outros. É dessa forma que o amor se avizinha de Deus, elevando-se do plano animal à função evolutiva de reconstrução espiritual do ser. Quem cria apenas para o próprio prazer, mergulhará cada vez mais na dor, sendo cada vez mais repelido para a periferia do sistema. Quem usar a inteligência, centelha divina, para fraudar a natureza, acreditando espertamente que dela possa furtar prazer, acabará se invertendo ainda mais dentro do sistema, e já sabemos o que isso significa. Eis como, do grande movimento da criação examinado aqui, chegamos aos casos da vida que nos tocam mais de perto. Vemos, assim, de quão longínquas origens cósmicas provém a lei moral que regula a nossa conduta de cada dia. Nestes livros, repetimos constantemente a utilidade da dor, único elemento de redenção. Ela é o nosso tributo, e isso também no amor, que é, no entanto, a nossa maior alegria. O instinto fundamental do ser é criar, eco longínquo do primeiro impulso que Deus imprimiu a todos os seres e que é por eles reproduzido, repetindo continuamente o mesmo ciclo e esquema fundamental do universo. Embora termine em dor, o instinto de criar é irrefreável. Mas não se poderia dizer sobre este impulso, que traz alegria, mas que conduz fatalmente ao sofrimento, o fundo da taça de todos os prazeres humanos. Uma força irresistível nos impulsiona para a vida, compelindo-nos a gerar, mas lhe obedecemos apenas para alimentar a morte. Não é este o último termo de toda a gênese humana? Trata-se de uma gênese que se exaure, que se cansa,
porque a originária potência divina que lhe concedia indestrutibilidade está ruída. Tudo na terra se desgasta e exige contínua restauração. Pensando em reviver nos filhos e nos netos, iludimo-nos, pois o tempo se encarrega de destruir tudo, tanto nós, indivíduos, como nossa prole, e tudo se desfaz no pó de todas as coisas, até a última recordação. O ser, aterrorizado em face do sacrifício de viver em uma existência despedaçada, na qual o instinto originário é permanentemente traído, poderia se furtar à vida. Mas também deste lado, a evasão não é possível. Estaria na condição de um faminto que, não podendo se saciar na copiosa refeição que anseia, recusasse uma fatia de pão e preferisse morrer de fome. Uma recusa da própria vida ou da gênese de outras significa distanciar-se ainda mais do centro e aproximar-se do anticentro negativo, pondo-se a caminho do aniquilamento. É culposa, por conseguinte, uma castidade egoísta, cujo escopo é evitar encargos e enfados. Mas é santa uma castidade física que sacrifica os prazeres do sexo para se dar à gênese espiritual, em que a criação passará dos corpos para a alma, elevando-a para o centro, Deus. Somente nesta condição é lícito retirar-se da vida, porque, na verdade, retorna-se para ela em escala ainda maior. Então, a renúncia alcança uma proliferação cuja intensidade a natureza desconhece, tornando possível um ser ter milhares de filhos. Desta forma, entramos em uma trajetória mais vizinha do centro, onde as posições invertidas começam a se endireitar, onde o sacrifício vem antes da alegria e a gênese produz frutos que não temem a morte, porque eles mesmos continuam a gerar indefinidamente no tempo. O homem que lança uma ideia para o bem do mundo é um pai espiritual de uma capacidade genética desconhecida no plano material. Estas são as leis da vida. Violá-las só pode acarretar dano ao violador. A vida é um irrefreável impulso divino. O suicida é o maior negador de Deus, pois quem atenta contra a lei é assassino também da própria alma. A vida quer se expandir para voltar a ser infinita como era, quer retornar à unidade. A união dos sexos tem o seu rito próprio e celebra, ainda que de forma muitíssimo reduzida, a conjunção final dos dois semicírculos na unidade do grande ciclo involutivo e evolutivo do ser, momento supremo da reconstrução no triunfo final da gênese divina. É assim que, por instinto de unidade, os seres se atraem. A solidão é terrível. Por isto, a vida procura a vida, as multidões atraem multidões. A segregação do convívio humano, como no cárcere, é punição e dor. Quanto mais involuído e, portanto, mais fracionado é o ser, tanto mais ele se sente só e tanto mais procura uma companhia. Quanto mais espiritualizado e, por conseguinte, mais evoluído é o ser, tanto mais ele sente a vida universal por toda a parte e tanto menos se sente só em qualquer solidão aparente. Ao concluir este capítulo, procuremos compreender o grande alcance das consequências práticas a que nos conduz a concepção deste volume. Tudo nos demonstra a verdade do quanto dissemos até aqui
afirmando que no fundo do sistema desmoronado permaneceu a imanência da causa primeira que o gerou e que está em nós sempre presente e ativa para reconstruí-lo. E, de fato, em última análise, o que é no plano físico a via natural de cura, senão a expressão de Deus imanente? Ele está em nosso interior sempre atento à restauração da forma, que é protegida por constituir uma manifestação de vida no plano em que devemos nos elaborar para nos reerguermos. No fim do capítulo 15, À Procura de Deus, concluiremos com a descoberta do divino na profundeza de nosso eu. Sabemos que não é possível a existência em nosso universo senão como um contínuo vir a ser. A criação não é um fenômeno estático, mas sim uma incessante formação, que não se pode reger nem se explicar sem esta permanente e operosa presença de Deus no seu aspecto imanente. Quem mais poderia reconstruir tudo assim? É verdade que a morte ameaça continuamente a vida, mas também é verdade que a vida acaba vencendo, reduzindo a morte a um meio de renovação, sendo justamente isso o que determina a evolução, que avança para a superação da morte. Esta presença de Deus comprova-se não só no campo físico, mas também no moral. Fala-se de impulsos reativos da lei ao nosso erro, que se chama culpa. A ideia do pecado nos leva à concepção de que ele acarreta uma punição, quase uma vingança de Deus, que assim defende egoisticamente a sua ordem violada e a justiça por ele representada, protegendo mais a si próprio do que a criatura. E assim é explicada para nós a dor, mas isso não basta. Agora podemos compreender melhor que se trata de um remédio que nos cura e de uma escola que nos instrui. A reação da lei significa a salutar intervenção de Deus imanente para nos infligir uma dor proporcionada e adequada ao fim, para que através dela o sistema possa se reconstruir precisamente no ponto violado, e assim o ser possa reentrar no caminho da sua salvação. Todos os nossos males, portanto, são tão somente expedientes corretivos para retificar posições erradas assumidas por nós mesmos e para nos ensinar a viver na ordem divina, somente na qual pode haver felicidade. Assim, em qualquer campo, este impulso divino interior e restaurador nos acompanha para nos curar. A própria moléstia é uma reação deste impulso para curar o nosso corpo, sendo que quando o dano ultrapassa os limites permitidos, e assim a ordem na saúde não pode mais ser rapidamente restabelecida, essa mesma força que denominamos natureza resolve igualmente o mal, de maneira mais radical, por meio da morte, que permite recomeçar a vida sadia de novo. Desta forma, no campo moral, todo excesso é compensado por uma proporcional e específica carência. Mas não basta dizer que isto significa justiça e reconstrução da ordem. É necessário dizer também, pois isto é o que mais nos interessa, que a razão pela qual a dor nos flagela reside na operação do restabelecimento de nós mesmos, para nos fazer voltar à ordem, unicamente onde podemos ser felizes. Com o erro, não violamos apenas uma lei que pertence a Deus, mas também demolimos a ordem em nós, na qual está a nossa felicidade. Deus não pensa egoisticamente na reconstrução da sua ordem violada,
mas sim em nosso bem-estar, obrigando-nos pela dor a reconstruir a ordem e a felicidade. Há uma consequência prática importante de tudo isto. É verdade, como já dissemos, que devemos nascer e viver quase sempre para sofrer, porque esta é a escola para a necessária reconstrução que nos incumbe. É certo também que esta dor não é uma vingança, mas sim uma lição desejada por um Deus bom, que visa o nosso bem e não o seu próprio interesse. Depreende-se de tudo isto que a lição deve ser dosada, ajustando-se para não ficar além de nossas forças, pois a vida, que é sagrada, jamais deve ser ameaçada. Isto porque a dor não é uma reação cega, uma punição que esfacela, mas sim um meio para impelir ao esforço que educa e endireita. Em nossas dores, devemos ter sempre presente que não estamos tratando com forças inimigas e inconscientes, mas sim com forças boas, justas e sábias. A dor, se bem compreendida, deve, pelo contrário, nos fazer sentir mais próxima a presença ativa e salvadora de Deus imanente, à qual mais nos devemos unir. Que maravilha para o intelecto e que conforto para o coração chegar a compreender que a dor é um ato de amor com o qual Deus nos agracia para nos induzir a retomar o caminho certo de nossa felicidade, que havíamos abandonado. Então, o intelecto pode compreender efetivamente a razão pela qual as provas não só jamais podem superar as nossas forças, como também se desvanecem tão logo se tenha realmente aprendido a lição. Pode compreender por que a providência divina costuma tardar tanto, salvando-nos somente no último momento, ao cairmos sob o peso da cruz, pois é necessário esgotar antes todos os recursos na aprendizagem da lição. Uma providência que nos poupasse tal esforço trairia o nosso restabelecimento e prejudicaria a nossa evolução. Enfim, o coração encontrará em meio à dor o imenso conforto do amor, sentindo a seu lado Deus imanente, que no seu aspecto de Filho em Cristo ampara a nossa cruz para arrastá-la conosco, compartilhando de nossa dor. Porque Deus imanente desceu para sofrer na forma, no íntimo do eu da criatura decaída, para reerguer-se nela ao seu aspecto originário e perfeito de Deus transcendente. Final do capítulo 9.